capítulo 4. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 18. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Os irmãos aí na internet também, Deus abençoe. Todos acharam? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 18 em diante. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-lhe. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, uma palavra muito simples, né? E objetiva. O evangelho que narra o evangelista Mateus, falando sobre a conversão dos primeiros discípulos. Os primeiros discípulos eram pessoas comuns, como nós somos. A Bíblia mostra que Jesus aqui, ele já havia sido batizado nas águas pelo seu primo João Batista. Ele já havia também sido tentado no deserto pelo diabo, e foi tentado em todo o tempo, mas a Bíblia diz que ele resistiu, venceu a tentação no deserto, e passou por um período aqui de turbulência no início do seu ministério, porque os fariseus, que eram os religiosos da época, tentaram fazer um atrito, criar um atrito entre ele e o próprio João Batista. Isso nós descobrimos lendo o capítulo 4 aqui a partir do versículo 12, e depois o capítulo 4 do evangelho que escreveu João, uma narrativa do outro evangelista. Nós percebemos que os fariseus criaram um certo atrito, tentando plantar algumas notícias falsas, para que Jesus pudesse entrar em choque com o próprio precursor dele. Mas a Bíblia diz que Jesus se afastou. Quando nós lemos o versículo 12 aqui, nós entendemos que Jesus vai dizer, o texto vai dizer: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Jesus já havia se afastado, agora João estava preso, prestes a ser decapitado, sob as ordens de Herodes. Jesus agora sabia que ele precisava voltar e dar reinício ao seu ministério, para que a obra pudesse prosperar, avançar. E a Bíblia diz que Jesus vai passando junto ao mar de Tiberíades, mar da Galileia, lago de Genezaré, tudo a mesma coisa, né? Na verdade, eu já expliquei para os irmãos que isso daqui, esse lago, ele é um lago de água doce, é extenso, mas não era um mar propriamente dito. Eles chamavam de mar, né? Porque achavam ele muito extenso. E quando ele passa pelo mar, a praia do mar da Galileia,
de Tiberíades, o lago de Genezaré, ele vai ver ali, ele vai avistar dois irmãos. Os irmãos conhecem bem essa história. E a Bíblia diz que quando ele avista aqueles dois irmãos, de longe, quando ele os vê, ele para e chama eles. Um chamava Simão, que Jesus vai chamá-lo de Pedro depois, né? Por causa da sua intrepidez. A palavra Pedro significa pedra, fragmento de pedra. E Jesus então chama ele, chama o seu irmão André. E a Bíblia diz que eles estavam lançando as redes, porque eram pescadores. Observe, irmãos, que esses homens eram simples, pescadores. Alguém que vivia mesmo da pesca diária. Eles tinham, pelo que a gente entende, estudando as escrituras e a história, eles tinham, juntamente com o pai dele, uma pequena companhia de pesca. E eles estavam ali, totalmente voltados para o trabalho secular, para o sustento, fazendo aquilo que os irmãos fazem aqui todos os dias, trabalhando. E jamais eles imaginavam, não obstante eles já esperarem o Messias, porque eles acreditavam na vinda do Messias. Eles eram judeus. A Torá profetizava já e profetiza que o Messias viria. Entretanto, eles nunca esperavam que o Messias seria um carpinteiro que iria se aproximar da praia onde eles estavam e iria chamá-los. Eles nunca pensou, talvez por mais otimista que fossem, que eles iriam encontrar o Messias ali na praia. Talvez pensasse eles que encontrariam ele no templo, ou na sinagoga, quem sabe, ou no palácio, falando algo. Mas ele se aproxima da praia, porque Jesus, irmãos, às vezes ele vai nos surpreender, e ele vai se aproximar de nós em lugares que nós nem imaginamos. Talvez você nem imaginava, né, que estivesse aqui hoje, mas Deus tem uma maneira toda peculiar de trabalhar, né? Deus tem uma maneira única, que eu sempre falo aqui, sui generis, única no gênero de trabalhar, de fazer, de realizar aquilo que Ele deseja realizar. E Ele vai às vezes trabalhar de uma forma que nós não estamos esperando, mas o fato é que Ele nunca para de trabalhar. Ele sempre estará realizando, até porque a sua igreja, a igreja do Senhor aqui na terra, ela é dinâmica, porque a força motriz que vai fazendo com que essa igreja caminhe é a ação do Espírito Santo. O combustível da igreja é a presença e o trabalhar do Espírito Santo continuamente através da pregação do Evangelho. E hoje é uma noite oportuna, estamos aqui pregando esse Evangelho. Jesus não se aproxima da praia porque ele queria ver o mar, até porque Jesus é o Senhor do mar, o Criador do mar. Ele tem algo a tratar com aqueles dois homens. A Bíblia diz que Jesus chamou eles, convidou eles: vinde após mim, quer dizer, sigam-me. E eles poderiam perguntar para ele: mas por que o Senhor quer que eu siga? O Senhor tem alguma coisa para nos oferecer? O Senhor tem algum emprego melhor do que esse que nós estamos fazendo? O Senhor tem dinheiro para nós? Ou o Senhor tem um carro zero, como nós ouvimos aí hoje, né? As pessoas dizendo: vem para você receber um carro novo. Jesus não falou nada disso. Jesus convidou, e eles também perceberam, irmãos, porque quando a chamada, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, e nós percebemos que Jesus está próximo, nós podemos até resistir, mas a palavra continuará falando no nosso coração, né? Porque a graça é irresistível, sim. Ao contrário do que alguns dizem, não, é irresistível. Quando alguém é chamado, ele vem mesmo, mas ela é irresistível. Entretanto, irmãos, a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. E quando a voz de Jesus, que é inconfundível, ela fala conosco, se nós tivermos o coração mesmo quebrantado, nós não resistiremos. Nós vamos seguir o chamado dele. Hoje é uma noite dessas que Jesus está chamando. Ele sempre chamou, né? Ele chamava Adão lá na virada do dia. A Bíblia diz que ele se apresentava e chamava Adão. Chamou vários homens no Antigo Testamento e no Novo. Tem momentos que ele chamou duas vezes: Abraão, Abraão, Saulo, Saulo. Olha ele chamando duplamente, né? Ratificando o chamado.
E o Senhor continua chamando nos dias atuais, porque Ele salva hoje ainda. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. A Bíblia diz, no versículo 20, que eles logo, deixando as redes, seguiram. Observe que eles poderiam ter dito assim: não, espera aí, vou guardar as redes. Essas redes é o nosso sustento. Essas redes aqui precisam ser cuidadas. Precisamos encostar o barco aqui direito. Precisamos deixar as coisas preparadas para amanhã. Mas eles ouviram o chamado, e a Bíblia diz que logo eles foram. Tem uma outra tradução que vai falar imediatamente. Eles foram, porque o chamado de Jesus, irmãos, ele é tocante. A voz de Jesus é como voz de trombeta, e às vezes ele fala pelo Pai, e a voz é como voz de muitas águas. E nessa noite, se você tiver sensibilidade, você pode ouvir Ele te chamando aí. Lá em Apocalipse ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então ele é a porta também. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Mas em contrapartida nós também somos porta, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. E ele sempre faz isso de modo ordeiro. Jesus não vai arrombar a porta do coração de ninguém. Jesus não vai trazer ninguém à força. Ele vai permitir que nós possamos escolher. E nessa noite há uma escolha aqui no ar, né? Há uma escolha nesse momento. Jesus continua chamando. A palavra de Deus está sendo exposta. O único veículo que nos conduz à presença de Jesus é a palavra de Deus. A única instituição que foi autorizada para pregar o Evangelho é a igreja. Não há outra instituição autorizada para pregar a não ser a igreja do Senhor. E nessa noite a palavra de Deus está sendo pregada. Observem, a Bíblia diz no versículo 21 que quando eles andaram um pouco, adiantando-se dali, eles vê mais dois: Tiago, filho de Zebedeu. A Bíblia está especificando porque tinha o outro Tiago, filho de Alfeu. Ainda tinha o outro Tiago depois, que é o irmão de Jesus. São 3 ou 4 Tiagos na Bíblia. E a Bíblia ela é específica. A Bíblia não erra, não tem equívocos na palavra de Deus. Então ele também vai estar ali o seu irmão João, que é o filho de Zebedeu. Estavam consertando as redes, e Jesus chamou. Ora, se eles estavam consertando as redes, significa que essas redes estavam estragadas, porque só podemos consertar algo que está estragado. E era comum que se lançasse a rede, pelo peso da rede, se ela não estivesse bem preparada, ela se rompia, e era preciso que fosse consertada, para que no outro dia a pesca não ficasse parada. A Bíblia diz que mesmo eles estando consertando as redes, eles deixando imediatamente o barco. Mas não foi só o barco, porque as coisas materiais, às vezes nós até deixamos, né? Apesar que tem pessoas que preferem deixar as coisas, deixar as pessoas do que deixar as coisas materiais, porque hoje o ter é mais importante do que o ser. Mas eles deixaram as duas coisas. A Bíblia diz que eles deixaram o barco e deixaram o pai, porque talvez naquele momento o pai ainda não estivesse preparado, e eles entenderam, ouviram, tiveram percepção do chamado, da vocação. Eles estavam diante de alguém que para eles agora não era alguém que eles tinham costume de estar próximo. Aquele homem era diferente. Havia alguma coisa no olhar daquele homem, na voz dele, na maneira com que ele se apresentava. Existia alguma coisa na maneira que ele caminhava pela praia que chamou a atenção deles. Havia alguma coisa no aspecto daquele homem que eles não tinham visto em nenhum outro homem que havia se aproximado deles. Existia alguma coisa, o olhar sereno, as palavras suaves, alguma coisa no olhar penetrante daquele homem que estava na praia, que tocou no profundo, no âmago da alma daqueles homens. E nesta noite, aquele mesmo olhar, aquela mesma voz, o mesmo olhar penetrante, a mesmo olhar como chama de fogo, a mesma palavra que esquadrinha e consegue discernir o nosso pensamento, está aqui nessa noite. A palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Saia daqui com a certeza de que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
Glória a Deus. Deixando imediatamente o barco e seu pai. Eles poderiam dizer assim, não tem uma passagem na Bíblia que Jesus chama um rapaz para segui-lo, e ele disse assim, ele vai dizer assim, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Teve um outro que falou, deixa eu casar primeiro, né? Aí Jesus falou assim, deixa os mortos sepultar os seus mortos, segue-me. Tem muita gente que pensa que quando Jesus fala isso para aquele moço, havia um velório ali, mas não é isso que a Bíblia diz. Quando Jesus diz, deixa os mortos sepultar os seus mortos, é porque havia costume dos filhos mais velhos, eles tinham que sepultar o pai primeiro, para que depois eles pudessem seguir na sua jornada ou tomar conta do lar. E Jesus está dizendo, deixa os mortos, mortos espiritualmente, está falando de mortos espiritualmente, que eles possam enterrar os seus próprios mortos. Você agora está vivo, você entendeu, você ressurgiu, renasceu, siga-me. Então, irmãos, é necessário, é muito necessário que nós deixemos tudo para seguir a Jesus. Se tem alguma coisa te embaraçando ainda nessa noite, desembaraça aí, tira, deixa de lado. Ah, mas eu tenho a família que me atrapalha, eu tenho fulano que me atrapalha, meu marido não quer, minha esposa não quer, meu filho não quer, minha tia não gosta, né? Meus filhos não gostam de crente, não gostam da igreja. Nesta noite Jesus está dizendo para você, e você deve deixar tudo, segui-lo, porque através de você também teus parentes vão vir depois. Você será um chamariz, como esses homens aqui também foram. A Bíblia diz que a Bíblia diz, o outro evangelista vai narrar, que André foi anunciar para os outros irmãos depois. E a Bíblia diz que ele foi evangelizar os outros, porque ele entendeu que ele havia encontrado o Messias, ele havia encontrado quem ele estava esperando. E a Bíblia diz no versículo 23 que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, porque a mensagem central de Jesus é o evangelho do reino, não é a salvação, porque ele é a própria salvação. Jesus não falava a respeito dele quase, ele falava do reino, ele mandava os outros pregarem a respeito dele. Vocês já perceberam que nós falamos muito de Jesus, mas nós quase não falamos naquilo que Jesus falava? Interessante, nós falamos muito dele, falamos muito sobre ele, mas não falamos aquilo que ele falava, que é a mensagem do reino. Porque a mensagem do reino ele pregou, e ela só voltará a ser pregada durante o período do milênio, que é os 144 mil que vão pregar o evangelho do reino. Então Jesus está agora discorrendo a mensagem do reino de Deus, ensinando na sinagoga dos judeus, porque a partir daquele tempo começou a se estabelecer várias sinagogas, não era só o templo, e Jesus então está pregando o evangelho do reino, mas também está curando as enfermidades, as moléstias entre o povo. Jesus prega e Jesus faz sinais. Jesus não está apenas fazendo sinais, primeiro ele está ensinando, porque o ensino vem antes, o ensino é mais importante, o ensino é imprescindível. A cura da enfermidade pode ser que aconteça, pode ser que não, o mais importante não é isso. O mais importante, mesmo que nós queremos a cura, quem de nós que fica doente que não quer a cura? Nós queremos, mas o mais importante é que a nossa alma esteja curada, que nós sejamos instruídos, que nós sejamos redarguidos pela palavra de Deus, porque quando nós estivermos instruídos, preparados, nós seremos aptos para desenvolver o trabalho e para trazer outras pessoas para a presença de Deus. Então Jesus ele está pensando o seguinte: eu vou curar, mas primeiro eu vou ensinar o povo nas sinagogas. E a Bíblia diz que então, naquele momento, quando Jesus começa a curar e a ensinar, primeiramente, a sua fama começa então a ser espalhada. Só que a fama de Jesus, irmãos, permita-me, ela não é como a fama dos pregadores gospel de hoje, viu? Nem dos cantores gospel de hoje, que é muito diferente. A fama de Jesus, ela é uma fama que traz notoriedade não só para a pessoa de Jesus, mas principalmente para Deus, porque o evangelho puro, ele não traz notoriedade para a pessoa, ele traz notoriedade para Deus. O foco do evangelho puro não é que o cantor apareça, não é que o pregador apareça, como João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. E João ainda vai dizer: eu não sou o Messias.
Eu não sou, ele é após mim, mas ele vem antes de mim, quer dizer, ele é maior que eu. Eu não sou digno de desatar as alpargas dos seus pés. O que nós vemos na fama no meio gospel hoje é a projeção da pessoa, a projeção do cantor, do pregador, do evangelista. Esse não é o evangelho aponta para Jesus, ele aponta para Deus, para a salvação, para a esperança, para a transformação do homem, e a glória sempre é para ele, mesmo que a honra possa ser para nós. A glória é para ele, o Senhor é ele, o Salvador é ele. Se não tiver o Salvador, quem sou eu? Eu posso pregar aqui a noite inteira, ficar pregando aí na rua, nós não temos o poder de trazer ninguém, mas quando a pregação é feita, a pregação cristocêntrica, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, as vidas são transformadas. Glória a Deus. Observe, a Bíblia diz que Jesus curava os lunáticos, várias enfermidades, os endemoniados eram libertos. Os lunáticos, irmãos, eram pessoas que tinham convulsões, as crises epiléticas de hoje, eles acreditavam que tinha relação com a lua, com as mudanças da lua, por isso é chamado lunático na Bíblia. Então Jesus curava todas essas pessoas, e os paralíticos, e Jesus Cristo ainda cura hoje, ele ainda é o mesmo. Nós acreditamos, nós não somos sensacionistas, nós cremos, mesmo que não seja prioridade, mas nós acreditamos que Jesus é o Senhor de tudo. Se Ele quiser curar, Ele cura, né? Mesmo que o médico diz que não tem jeito, a última palavra é sempre dele. Porque, como eu estou dizendo para os irmãos, o pastor Geraldo, os médicos lá em São Paulo, no Albert Einstein, o melhor hospital da América Latina, chama ele de morto-vivo. Lá vem o morto-vivo, né? E recomendava ele. Um dia ele foi lá, não estava muito bem, os médicos fizeram vários exames nele, e ele estava com meu tio. Depois que ele saiu de lá, os médicos falaram para o meu tio, chamou ele do lado e falou: ele pode morrer a qualquer momento, ele é uma bomba relógio, não tem sangue passando no coração dele, nós não sabemos como ele está vivo, só tem um filetezinho de sangue, e o organismo dele vai dando jeito de irrigar o coração, nós não entendemos isso, não tem cirurgia. E aí o meu tio saiu na porta e pensou, ele vai morrer, né? E falou para ele: você quer ir em algum lugar que eu te leve mais algum? Ele falou: quero, no restaurante ali do lado, que eu estou com fome. Então, irmãos, o médico não come doce, ele comendo doce. Isso aí é Deus, irmãos. Deus é o dono da vida, o Senhor é o Senhor da nossa vida, Ele é que nos sustém. Hoje nós estamos aqui porque Ele está permitindo nós respirar aqui agora. Ele nos deu graça nesse dia, Ele teve misericórdia para nós não sermos consumidos, e até aqui o Senhor tem nos dado vida, fôlego, né? E nós estamos aqui, nós não sabemos se vamos amanhecer amanhã. Entretanto, se nós não amanhecermos, o mais importante é nós encontrarmos Ele do outro lado, porque há esperança do outro lado. E a Bíblia diz que então, irmão, seguia Ele uma grande multidão de gente, não era todos os discípulos, era uma grande multidão. Porque eu já expliquei para os irmãos que o discípulo são poucos, eles querem ficar próximo de Jesus. A multidão, ela vai seguindo um pouco mais longe, ela quer os benefícios que o Evangelho pode trazer, uma série de benefícios. Eles queriam cura, queriam o pão que Jesus distribuía, multiplicava. E a Bíblia diz que então, não era só gente da Galileia, era gente de Decápolis. Decápolis eram 10 cidades, ficavam próximos ao mar da Galileia. A fama dele já tinha subido para a Síria. A Síria fica na parte de cima de Israel, no norte. A fama dele tinha ido para lá já, Judeia, e além do Jordão, que era chamado Pérea naquele tempo. Então, irmãos, a notoriedade de Jesus era grande. Por isso começou a nascer os ciúmes entre os fariseus, os escribas, os religiosos da época, né? Os saduceus, também, que não criam em anjo, não criam em ressurreição e não criam em espírito. Toda aquela classe religiosa da época, com exceção dos essênios que estavam um pouco mais longe, eles começaram a ficar enciumados de Jesus, porque a mensagem dele era muito diferente, a maneira com que ele pregava, e ele confrontava a religião deles também. O confronto, as palavras de Jesus era confrontadora, eles não entendiam. Mas esse não é o filho do carpinteiro? É ele. Mas por que ele tem essa mensagem confrontadora?
Porque as pessoas vão se aglomerando próximo dele. O que ele tem que nós não temos? Nós somos catedráticos, interpretamos a lei. O que é que ele tem? A Bíblia diz que Jesus aos 12 anos ensinava os doutores. Existe algo diferente em Jesus, irmãos. Jesus não é como os outros homens, Jesus é diferente. E se você realmente quer ser feliz, se aproxime de Jesus. Ouça a chamada dele nessa noite, sirva a ele com alegria, faça um propósito nessa noite de ser fiel a ele. A tua vida vai mudar, irmãos. Não que você vai ficar rico, talvez pode até que você fique. Não é que você vai comprar vários carros e várias casas, mas eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, porque o Evangelho transforma o homem, com certeza. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui uma passagem muito simples. Eu estou apenas trazendo uma reflexão para esta noite, e essa noite é uma noite de oportunidade. Jesus está aqui, você veio, você teve a atitude de vir, você sentiu o desejo de vir. Talvez você podia estar na tua casa, mas você veio. Isso não é coincidência. Você veio porque algo te tocou para vir. Então, coloque-se de pé, por gentileza. Nós vamos orar nesse momento. Quero saber se tem alguém que não é crente ainda, mas tem o desejo nessa noite de receber Jesus como Salvador. Para ter